Assim como Mike Leão, na noite do dia 8 de junho de 2026, eu percebi algo extraordinário enquanto eu assistia o Monday Night Raw. Mas não era um OVNI nem um alienígena, mas talvez um caminho que a WWE esteja tomando e que nem todo mundo tenha percebido. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre por que eu acredito que Finn Balor estará lutando pelo título da WWE no SummerSlam. Então, se você não quer perder nada do que eu vou dizer aqui, nem nos próximos vídeos, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Então, pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a minha teoria do porquê eu acredito que o Finn Balor estará no SummerSlam lutando pelo WWE Championship. Essa teoria ganhou força na noite de ontem, depois que a gente teve a definição do Javon Evans como um dos semifinalistas do torneio do King of the Ring. Por quê? Não por conta do Javon em si, mas porque havia uma especulação de que o Seth Rollins seria o vencedor desse combate e eventualmente do King of the Ring para enfrentar o Roman Reigns no SummerSlam. Porém, o Seth perdeu, então a gente já sabe que ele não será vencedor do King of the Ring. Mas é, pelo que a gente pôde perceber, ele ainda assim enfrentará o Roman Reigns no SummerSlam. Já tem ali algo rolando entre os Usos, o Jacob Fatu e o Seth Rollins com o Montez Ford. Então, tudo leva a crer que a gente vai ter esse combate entre eles no SummerSlam. E aí abriu uma brecha para que a gente pudesse pensar em outros candidatos a vencer o King of the Ring. Do outro lado, a gente vai ter o Bafemi e Dominic Mysterio. Eu não acredito que nenhum dos dois irá vencer. Por quê? O Obafemi ele tem rivalizado com o Brock Lesnar. E os dois fizeram dois combates até o momento. E normalmente, quando é assim, quando a gente tem um empate, a gente costuma sempre ter uma definição. E como esse é um combate muito que chama muita atenção, que atrai muita gente, ele deve ter um terceiro e um derradeiro combate no SummerSlam entre os dois. Então, qual que é a minha hipótese? O Obafemi ele deve perder esse combate para o Dominic, talvez não de forma, com certeza não será de forma limpa, mas com a interferência do Brock Lesnar, talvez com o Brock atacando o Dominic, causando a desclassificação do Oba, levando o Dominic para a final do torneio. E isso abriria o espaço para que a gente tivesse a definição do combate entre Brock e Oba no SummerSlam. Então a gente já tira o Oba da equação, tendo o Dominic na final. Do outro lado, a gente teve a vitória do Devon e agora ele aguarda o vencedor do outro combate, que será entre LA Knight, Jey Uso, Royce Keys e o Finn Balor. A gente tem dois integrantes do SmackDown e dois integrantes do Raw, assim como todas as outras chaves. A gente tem o Finn Balor e o Royce Keys representando o SmackDown, a gente tem o LA Knight e o Jey Uso representando o Raw. Por que que eu acredito, já pra gente eliminar dois da equação, que Jey Uso e LA Knight não vencerão esse combate? Porque ambos fazem parte do Raw e todos os outros representantes das semifinais são do Raw. E a gente tem essa como regra na WWE que o vencedor do King of the Ring vai enfrentar o respectivo campeão mundial da sua brand. Ou seja, se o vencedor for do Raw, ele vai enfrentar o Roman Reigns, que é o atual campeão. E como o Reigns já tem uma rivalidade encaminhada para o SummerSlam contra o Seth Rollins, eu não consigo vislumbrar a hipótese de que ele enfrente um vencedor do Royal Rumble, perdão, do King of the Ring no SummerSlam. Eu imagino que a rivalidade do Roman será contra o Seth Rollins no SummerSlam. E com isso, a gente fica com apenas dois. E o LA Knight também é parte do Raw, então não consigo imaginar ele vencendo esse combate. E aí a gente fica com duas hipóteses: Royce Keys e o Finn Balor. Por que, que eu tiro o Royce Keys também dessa equação? Porque ele está rivalizando, ou ele está se envolvendo em uma história com o Solo Sikoa e os MFTs, além do Damian Priest e do Arthur. Isso deve culminar muito em breve num heel turn do Royce Keys. Eu imagino que ele vá se juntar ao Solo Sikoa e aos MFTs, porque o Solo está ali plantando a ideia na cabeça dele já há algumas semanas e eu acredito que isso vai
se consolidar em breve. Então eu não acredito que seja o Royce Keys o vencedor deste combate. E aí sobra o Finn Balor, que eu acredito que será o vencedor do combate da Fatal 4-Way e será ele o adversário do Javon Evans nas semifinais. Do outro lado, a gente deve ter o Dominic enfrentando um dos dois. E aí, um combate entre Finn Balor e Javon, a gente fica aberto ali para um combate limpo entre os dois. A vitória, eu acredito que vai vir para o lado do Finn Balor. Por quê? Eu vou chegar lá. O Finn Balor recentemente se transferiu para o SmackDown. Sem mais nem menos, ele foi pro SmackDown. Ele era parte do Raw, foi pro SmackDown. Agora ele é membro do SmackDown. O... E com isso, a gente tem a seguinte possibilidade. O atual campeão mundial, que é o Cody Rhodes, o atual campeão da WWE, que é o Cody Rhodes, que representa o SmackDown, ele está numa rivalidade com o Gunther. O Gunther e recentemente o Sami Zayn também entrou ali na briga. Eu não imagino que o Cody Rhodes chegará no SummerSlam como campeão. Eu acho que o SummerSlam, acho que o Gunther vai enfrentar. A gente deve ter uma triple threat entre o Gunther, o Cody e o Sami. E eu acredito que o Gunther vai vencer esse título. Não sei como, mas eu acredito que ele sairá como campeão com o Cody saindo protegido, sem sofrer o pin. E a gente pode ser que a gente tenha um desenvolvimento de uma rivalidade entre o Sami Zayn e o Cody Rhodes no SummerSlam sem o título em jogo. O que seria importante também para elevar essa nova persona do Sami Zayn e essa consolidação do seu personagem enquanto heel. E aí a gente teria o Gunther campeão sem um adversário definido. E a gente teria o Finn Balor numa eventual final do King of the Ring, sendo o único representante do SmackDown. E a gente sabe que o público sempre quis ver o Finn Balor tendo esse destaque. Desde que ele venceu o título universal lá atrás, quando o título foi fundado, foi inaugurado, e ele venceu e teve que deixar o título vago no outro dia por conta de lesão, ficou essa sensação de que a gente queria ver, todo mundo queria ver o Finn Balor como campeão. O Finn Balor é um lutador muito popular, é um excelente lutador, então todo mundo quis ver isso. E o Finn Balor já tem uma idade avançada, então talvez agora seja a última oportunidade que a WWE vai ter de aproveitar ele, né? De aproveitar o Finn Balor. Então, o que que a gente deve ter? O que que é a minha teoria? O Finn Balor vai vencer o King of the Ring, sendo o único representante do SmackDown ao lado do Royce Keys atualmente, mas eu acho que o Royce Keys não vai vencer o King of the Ring. E o Finn Balor entra como o vencedor do King of the Ring. Ele tem o direito de enfrentar o campeão da WWE, e eu acredito que até o SummerSlam o campeão da WWE será o Gunther, e o Gunther é um campeão muito forte. E aí abre a possibilidade para a gente ter a presença e a aparição do Demon Finn Balor, que ainda podendo ostentar a alcunha de King, então poderia ser um King Demon, algo do tipo. Que seria o ápice do personagem dele, um personagem praticamente imbatível, que poderia enfrentar o Gunther, que também é tratado como um lutador quase que imbatível, e a gente teria um baita combate com a vitória sorrindo para o lado do Finn Balor. Eu acredito que o Gunther vai vencer esse título agora no Night of Champions, mas ele vai ser um campeão transicional. Então, acho que tudo caminha para isso. Pode ser coisa da minha cabeça, mas juntando os pontos, eu imagino que pelo fato do Balor ter ido para o SmackDown agora recentemente, o Gunther está nessa rivalidade com o Cody, o Sami Zayn ter entrado na rivalidade com o Cody, pode levar a gente ter essa rivalidade do Cody com o Sami sem o título em jogo, o Gunther como campeão e o Finn Balor entrando ali para enfrentá-lo no SummerSlam. Eu acredito que esse será o desfecho, eu acredito que esse será o desenvolvimento da história, e se for isso, eu vou ficar satisfeito. Eu tenho sido um pouco crítico em relação ao produto da WWE atualmente. Acho que as histórias estão um pouco desconectadas, um pouco sem sentido. Se tudo isso estiver sendo arquitetado para dar o título ao Finn Balor no SummerSlam, eu compro a ideia. Acho uma boa, acho que a WWE precisa se reinventar, precisa ter novos campeões. E eu falei recentemente, eu acho que foi no último vídeo, já me canso um pouco do Cody Rhodes como campeão. Não acho ele um lutador ruim, muito pelo contrário. Ele é a cara da WWE hoje, e ele é um ótimo lutador, e ele entrega tudo, tanto com o microfone quanto dentro do ringue. Mas a gente não precisa ter ele sendo a estrela, a cara da companhia, com o título, necessariamente. Ele pode ser
a cara, o rosto da empresa, sem estar com o título em mãos. Ele não precisa do título, ele já está elevado. Ele é 3 vezes campeão mundial. Ele já está no topo da companhia, ele não precisa ficar o tempo todo com o título. A gente tem como exemplo o Seth Rollins, que está sempre se envolvendo em rivalidades. É, a maioria das vezes sem o título em jogo, ele está sempre no mid-card, no upper card, no cenário de main eventer. Ele sempre está ali, mesmo que ele não feche os shows, não, mesmo que ele não seja o main eventer dos pay-per-views, mas ele está sempre ali na, no, fechando os shows semanais, o Raw, e vez ou outra aparecendo nos pay-per-views também para fechar ou para abrir os shows. Então ele é uma peça importante, uma peça consolidada que luta contra outros lutadores, ajuda a elevar outros lutadores, mesmo sem ter o cinturão. Então acho que é hora de fazer o mesmo com o Code. Abre espaço para o Gunther ser o campeão mundial e abre espaço para o Finn Balor tomar esse título do Gunther no SummerSlam. Então, é isso. Eu acho que eu consegui explicar bem o que eu acho que vai acontecer. Acho que ficou claro. Espero que vocês tenham entendido a minha teoria, o porquê que eu acho que o Finn Balor vai ser o campeão mundial no SummerSlam, vai ser o WWE Champion no SummerSlam. E depois também eu quero fazer um vídeo falando um pouco a respeito do Queen of the Ring, do porquê que eu acho que a gente deve ter uma Triple Threat no SummerSlam. Eu acho que está se desenhando para isso, mas eu falo sobre isso em outro vídeo. É isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês é, entendam, consigam pensar um pouco a respeito sobre isso. Se vocês concordam, se vocês discordam, deixem nos comentários. Falem se vocês. Se eu estou ficando maluco, se é coisa da minha cabeça, ou se faz sentido essa minha teoria, por o que eu acho que vai acontecer até o SummerSlam. A gente tem um tempinho até lá, então vai dar para essa história se desenvolver bem. Então, fechando o vídeo, eu agradeço a todo mundo que assistiu. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. A gente vai ter uma frequência maior de vídeos aqui no canal. Então, espero que vocês me acompanhem aqui sempre, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu!